Acabamos de fazer uma colheita generosa de mamão. Nossos pés estão produzindo bastante, estamos muito felizes. Além desse que vocês viram, tem outros aí. Depois o Bruno mostra um takezinho para vocês, dos demais pés também carregadinhos. E a gente quer aproveitar para conversar hoje sobre o mamão. Quais os benefícios do mamão para a nossa saúde, da fruta, da folha. E também aproveitar e trazer aí para vocês algumas dicas de cultivo do mamão. Adubação, para que o seu pé de mamão também esteja sempre produzindo bastante. Então esse vídeo vai ter aí duas partes. E olha que o mamão é muito interessante, porque você pode produzir ele em qualquer pedacinho. Se você tiver 1 metro quadrado aí que receba sol, né? A única coisa que é imprescindível é receber sol. Você consegue produzir mamão na sua casa, mesmo na cidade, como a gente. Também estamos aqui na cidade, no nosso quintal, produzindo bastante mamão. E uma dica rápida de cultivo aí de mamão é que você pode colher ele assim como a gente colheu esse, ele não precisa estar completamente maduro. Colhendo assim, ele vai madurar na sua fruteira rapidamente. Se você quiser acelerar isso, você pode embalar ele com jornal, deixar ele bem escurinho, fechadinho numa folha de jornal, que ele vai aí sim madurar ainda mais rápido. Mas a partir desse ponto, quando ele já tem bastante amarelo, já tá ótimo para colher. E o mamão, não sei se vocês sabem, mas ele é considerado um superalimento, que traz inúmeros benefícios aí para nossa saúde, que a gente vai ver juntos agora. Começando pelo mais conhecido deles, né, que é facilitar aí o trânsito do nosso sistema intestinal, do nosso intestino. Isso porque ele é muito rico em fibras, mas não é só isso, ele contém a papaína. A papaína é uma propriedade do mamão, digamos assim, uma substância que ele contém e que ela auxilia na quebra de proteínas. Então, na verdade, ele facilita não só o trânsito intestinal, mas facilita a nossa digestão como um todo, atuando até ali em benefício do nosso estômago também. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar que se você tiver uma carne muito dura que você quer preparar e você pegar um mamão verde, fazer ranhuras nele, escorrer aquele leite ir ali na carne com água, essa carne vai ficar macia, ele vai amolecer. E isso quem faz é a papaína, por essa propriedade que faz aí a quebra da proteína. E a única coisa que a gente pode dizer em que o mamão seria pobre é em calorias. Ele não agrega muitas calorias, então, no caso, ele pode ser incluído nas dietas, mesmo aquelas dietas de perda de peso. Ele é muito rico em licopeno, vitamina C, antioxidantes, e são essas propriedades que ele contém que fazem com que ele seja muito interessante aí para a saúde do nosso coração. Ele auxilia também no combate a inflamações, melhora bastante a saúde da nossa pele, o viço da nossa pele. Inclusive, por essa característica aí de combater as inflamações, ele auxilia muito para quem tem problemas de acne, por exemplo, principalmente aí adolescentes, né? Costuma ter bastante a pele bastante inflamada, o mamão auxilia muito nisso. Basta você estar aí ingerindo o mamão com frequência, com regularidade, mas parte de uma dieta bem equilibrada. É importante a gente sempre variar bastante os alimentos que a gente está ingerindo. Mas como nós demos um spoiler lá no começo do vídeo, não é só a fruta do mamão que traz benefícios para a nossa saúde. A folha também pode ser uma grande aliada, desde que a gente saiba utilizá-la da forma correta. Já existem diversos estudos que apontam que a folha do mamão pode ser uma grande aliada no tratamento da dengue. O que esses estudos demonstram é que ao ingerir o extrato da folha do mamão, no nosso organismo ocorre uma elevação das plaquetas, que é o efeito inverso do que a dengue provoca, que é uma queda drástica no número de plaquetas, e por isso que com o agravamento da doença em alguns casos pode chegar inclusive à forma hemorrágica, porque as plaquetas baixam tanto que é como se o sangue ficasse muito líquido e por isso a gente começa a ter hemorragia. Essa é uma explicação bem simplista. Mas, para quem quiser aprofundar, eu vou deixar para vocês tanto um estudo, na descrição o link, para vocês poderem ler e entender melhor, como também uma aula completa do canal Autor da Própria Saúde, especificamente sobre a dengue e a ação da folha do mamão. Lá vocês vão ter informações super completas a respeito. Tá, que há 5 contraindicações, então quem estiver gestante não pode consumir a folha do mamão, porque ela pode provocar aí contrações uterinas.
e também pessoas que têm o diagnóstico de trombose, justamente por conta desse efeito mais coagulante, digamos assim, que ela produz, né? Então, pioraria um quadro trombótico. E outro fator importante é que o consumo não pode ser por um tempo prolongado, no máximo 7 dias. Aliás, estamos aqui fazendo esse vídeo porque eu mesma precisei fazer o uso aí do chá da folha de mamão há umas 3 semanas atrás, quando eu tive dengue, e foi algo que ajudou muito, né? Eu tomei o chá de erva baleira também, que ajudou a aliviar aquele sintoma de dor nas articulações. E foram 3 dias que eu tomei o chá de folha de mamão e depois disso eu já comecei a perceber a melhora dos sintomas. Mas vamos lá também ver como é que a gente precisa preparar o chá, porque não é de qualquer jeito não. Esse é um chá bem diferente e você precisa fazer do jeito certo para que ele não seja maléfico aí para sua saúde. Então, para fazer o processo correto, nós vamos pegar a folha de mamão, picar ela, e a quantia que nós vamos utilizar dessa folha de mamão picada é 1 colher de sopa para 200 ml de água, ou seja, para uma xícara de água, que vai resultar em uma xícara de chá. Para isso, a gente vai colocar ferver essa água. Quando a água estiver fervendo, a gente não vai desligar o fogo, vai manter o fogo ligado. Vamos colocar essa 1 colher de sopa de folhas picadas dentro, tampar e marcar no relógio, deixar ferver ali a folha por 2 minutos. É isso que vai garantir que a gente não sofra com os efeitos aí adversos que a folha do mamão poderia trazer pra gente. Passados esses 2 minutos, a gente desliga o fogo e deixa ali tampado ainda, aguarda até que fique morninho, agradável para tomar, que não esteja mais quente. Aí sim a gente pode tomar. Você vai tomar 3 xícaras dessa por dia, por um período aí de, no máximo, 7 dias. Geralmente você vai tomar menos que isso e você já vai estar se sentindo melhor. Mas é essencial lembrar que você precisa consultar um médico, certo? Ainda mais num caso grave como é a dengue. Então, o chá da folha do mamão, o chá da erva baleira, eles vão ser aí complementos para o seu tratamento. Mas você precisa do diagnóstico médico, você precisa do acompanhamento para ter certeza que a evolução do seu quadro está sendo dentro do esperado. E como prometido lá no início do vídeo, vamos falar agora também um pouco sobre o cultivo aí do mamão. O mamão é uma planta que cresce super rápido. Esse aqui tem pouco mais de 1 ano esse pé e a gente já colheu muito mamão dele. Então não é uma planta que vai te deixar esperando não. Se você estiver cuidando dela certinho, ela vai produzir bastante e rápido para você. A melhor época para plantar o mamão, seja semear ou seja plantar de mudinha, é na primavera, mas aqui no Brasil a maior parte dos locais podem estar plantando ele o ano todo, com exceção das regiões do sul, onde costuma ter geada, frio mais intenso, né? Nesses locais também é bom esperar que passe o frio e logo na saída do inverno e início da primavera, quando não tem mais risco de geada, você já pode plantar o mamão. Mas assim como a gente, as plantas também precisam comer, então a gente precisa tratar da adubação. Essa adubação que eu vou passar, você pode fazer tanto no plantio, mas ela é repetida com frequência. Então, nós temos 2 tipos de adubo aqui. Esses são os adubos minerais, adubos provenientes de rocha. Aqui a gente tem o calcário e aqui a gente tem o termofosfato. E aqui a gente tem um composto orgânico que foi tirado lá da nossa composteira. Tem até as casquinhas de ovos aqui ainda que não decompuseram completamente. A gente vai usar os 2 tipos de adubo, mas a frequência com que a gente utiliza eles é bem diferente. Então, se você quiser, anota aí para não esquecer depois. A adubação de qualquer árvore frutífera a gente sempre vai fazer na distância da copa, ou seja, a gente vai olhar lá em cima até onde que alcança as folhas do mamão e é essa a distância que a gente precisa adubar. Para isso, o que nós vamos ter que fazer? Afastar a camada de cobertura morta, que a gente sempre mantém sobre o solo, essa cobertura seca, certo? Então, uma vez que você afastou a camada de cobertura, você vai vir com o calcário, e a quantia que você vai usar é de 200 gramas por metro quadrado. Aí você calcula o espaço da sua área, pesa o calcário para você saber a quantia que você vai pôr. E o jeito de colocar é bem simples, você vai polvilhar por cima assim, ó. Bem fácil, é só isso mesmo. O calcário você vai aplicar 1 vez por ano, certo? A aplicação é anual, nessa quantidade que eu passei para vocês. No caso do plantio, quando você está plantando a mudinha a primeira vez, você também vai colocar nessa mesma quantia, só que aí você vai poder revirar a terra, que é o ideal, né?
Mas uma vez que a planta já está grande e estabelecida, a gente não fica mais revirando a terra aqui ao redor dela. Só vai colocando em cima, construindo camadas, digamos assim. E uma vez aplicado o calcário, a gente vem também com o termofosfato, que também é um adubo proveniente aí de rocha e repleto de minerais que as nossas plantas precisam. E o jeito de aplicar ele também é semelhante. Ah, e a quantia, esqueci de falar, o termofosfato é 150 gramas por metro quadrado. Então você também precisa calcular de acordo com a área e da copa da sua planta para saber a quantia que você vai aplicar. E o termofosfato também é uma vez por ano que você aplica. Eu apliquei os dois juntos agora porque eu estou demonstrando para vocês, mas o ideal é que você aplique o calcário em um mês e no mês seguinte, 30 dias depois, você aplica o termofosfato. E por último, a gente precisa também colocar adubo orgânico, que é o que vai alimentar a nossa terra. Aqui eu estou usando a compostagem, como eu falei, resíduo da composteira. Vocês podem utilizar o resíduo da composteira ou o esterco de gado na quantia de 3 kg por metro quadrado. Se você for usar esterco de galinha ou bocashi, é 1 kg por metro quadrado. Se você optar pela torta de mamona, que é ainda mais forte e rica em nitrogênio, então nesse caso você vai usar 300 gramas por metro quadrado. E esse adubo orgânico a gente aplica a cada 3 meses, reaplica a cada 3 meses. Num trimestre você aplicou, como eu estou aplicando agora, composto orgânico. Daqui 3 meses eu vou aplicar um esterco de galinha. Depois de 3 meses, um esterco de gado. E assim a gente vai revezando para trazer nutrientes o mais variado possível aqui para nossa planta. E também importante, depois que a gente fez a aplicação do esterco, a gente vai cobrir, fazer uma camada de cobertura seca. Essa cobertura pode ser como a gente tem aqui, ó, poda de grama, né? Resto de grama, restos de galhos, de podas aqui do nosso quintal. Tudo isso vai servindo de cobertura sobre o solo. E depois de adubar, sempre é importante a gente regar, porque é o fluxo da água ali correndo pela terra que vai fazer com que esses nutrientes que nós colocamos aos poucos vão penetrando. Então, com o passar do tempo e das regas, a gente vai levando esses nutrientes, a água vai levando esses nutrientes para as camadas mais profundas aí do solo. Mas nós estamos aqui curiosos, querendo saber se era novidade para vocês ou se vocês também já conheciam aí os benefícios, não só do mamão fruta, mas também da folha do mamão para nossa saúde. E vocês sabiam que para produzir bastante precisava adubar o pé de mamão? Isso aí, adubar com frequência, porque as plantinhas, assim como a gente, precisam comer, né? Ser alimentadas com regularidade. E os adubos que a gente coloca são o alimento das nossas plantas. Então nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mas a gente também quer saber aí o feedback, o retorno de vocês, do que vocês acharam. Deixa nos comentários pra gente se vocês gostaram desse formato, se foi interessante, enfim, deem suas sugestões. Claro, não esqueçam também do like se vocês gostaram, de compartilhar o vídeo com um amigo, que tudo isso nos ajuda muito. Aguardamos vocês aqui para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!